Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Sou a Roberta Rodrigues, para você que está chegando aqui agora, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou a apresentadora desse podcast, mas também sou escritora, sou pedagoga. Tenho alguns dos meus livros aqui para mostrar para vocês e quero mostrá-los rapidamente, porque eu quero bater um papo hoje super legal com a minha convidada, uma convidada linda, especial que eu trouxe aqui hoje para falar um pouquinho sobre negócio, sobre a carreira dela, sobre a vida dela. Então, antes de eu apresentar a loira que eu tenho aqui hoje, eu vou mostrar um pouquinho sobre mim, tá bom? Bom, eu escrevi um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da história da minha vida, como eu passei pela depressão e como eu venci a depressão. E o que eu aprendi através da depressão. Aprendi muitas lições de vida através da depressão. Eu sempre falo que eu aprendi lições de vida diretamente do divã de Deus. Por isso que aqui tem um sofazinho, porque foi assim que eu aprendi essas lições de vida. Por isso que o livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Mas aqui também tem muitos estudos a respeito da depressão, que pode levar uma pessoa a ter depressão. Então, é um livro, além de didático, né? É um livro também da minha experiência de vida, tá bom? Vale a pena ler. Como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças. Esse aqui foi meu primeiro livro infantil, baseado na história da minha filha, que passou por um período na infância que ela não queria ir para a escola, não gostava de ir para a escola, e ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. E aí desenrolou uma história que também levou a minha filha a aprender lições de vida e eu coloquei esse livro aqui como a menina que não gostava de ir para a escola, porque era exatamente ela. Mas depois que ela aprendeu essas lições de vida, depois que ela viu quanto é importante ter saúde para ir para a escola, ela mudou o conceito dela e começou a gostar de ir para a escola. Então, é um ótimo livro para dar para as crianças. Também escrevi um livro para ajudar as crianças que estão passando por bullying na escola. Esse livro se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Também é baseado numa história real e aqui eu ensino as crianças como elas devem se proteger do bullying, como elas devem lutar, combater o bullying, mas também eu mostro para as crianças como elas são únicas, especiais, cada uma de um jeitinho, de um tamanho, cada uma é de um jeito que Deus fez, então todas elas são especiais. Então, esse livro aqui é muito lindo e muito especial também. Durante a pandemia, nós encontramos uma gatinha abandonada no lixo. E nós levamos ela para casa e cuidamos dessa gatinha, demos o nome para ela de Marie. E aí, originou esse livro aqui, a história da Marie, Minha Gatinha Marie. É a história da minha filha, como ela conheceu essa gatinha e como essa gatinha trouxe alegria, amizade para ela naquele momento tão difícil que foi a pandemia. Durante a pandemia, minha filha era criança ainda, hoje ela está na adolescência. Então, a gatinha foi a única amiguinha que ela teve naquele momento de pandemia. Então, é um livro também muito lindo, contando essa história do encontro das duas. Mais um livro infantil, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, também é um livro real, de um menino aqui da cidade de Bauru, que tem uma cordelteca, que tem mais de 3.000 cordéis, e o Pedro ama o Nordeste, ama o povo nordestino, ama os cordéis. Aqui nesse livro tem até cordel, eu tive que aprender a escrever um cordel. Para quem não sabe, o cordel é aquela rima nordestina, e esse livro aqui conta a história do Pedro, de como eu conheci o Pedro, e eu conto um pouco sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre o nosso Brasil. Então, é um livro muito brasileiro, muito nordestino, que vale a pena ler também, e é um sonho meu que esse livro chegue nas escolas para as crianças, tá bom? E meu último livro, né, que eu lancei o ano passado, finalzinho do ano passado, na verdade, é uma coletânea de 30 histórias, de 30 mulheres, histórias reais também. Eu gosto muito de escrever histórias reais. E esse livro aqui conta histórias de mulheres que passaram por traumas, por lutos, por abusos, mulheres que passaram muitas dificuldades, muitas adversidades na vida delas. Mas elas venceram com força, com fé, com coragem, com resiliência. Então, eu entrevistei 30 mulheres e aqui estão as 30 histórias dessas mulheres. Então, vale a pena ler. Um livro de muito aprendizado, de muitas lágrimas, mas um livro muito lindo, tá bom? Bom, agora chega de papo para eu apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Nós vamos receber uma mulher, já estamos recebendo uma mulher que é inspiradora. Ela transformou a paixão dela
pelo mercado imobiliário em uma trajetória de sucesso e de referência. Eu tenho aqui hoje a Renata Radigueri, que atua no ramo desde 2001, quando ela começou a sua jornada na TH Imobiliária. É isso mesmo? Isso. TH Imobiliária. Foi ali que ela percebeu o impacto transformador de ajudar famílias a realizarem o sonho da casa própria. Nossa, esse é o sonho, acho que, de todo mundo. Com ética, transparência e um olhar atento às necessidades dos clientes, a Renata decidiu, em 2018, dar um passo ainda maior. Formar o seu próprio time de especialistas, atuando nas áreas de locação, compra, venda e avaliação de imóveis. Hoje, a sua empresa se destaca pelo comprometimento com a qualidade, excelência no atendimento e a busca incessante pela satisfação dos clientes. Olha que legal. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória, a história, um pouquinho, né, da história da Renata, os desafios do setor imobiliário e o que a motiva a seguir transformando vidas através do seu trabalho. Então, quero apresentar a loira que eu tenho hoje aqui. Nós estamos fazendo aqui uma dupla, né? A loira com a morena. Tenho aqui a Renata Radigueri. É isso mesmo? Isso mesmo. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso Elas por Elas, ao nosso podcast. Obrigada. Sinta-se à vontade e muito obrigada por você ter aceitado, né, nosso convite. Eu que agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui conhecendo você hoje pessoalmente, né? Assisti um pouquinho lá e achei super interessante. Mulheres maravilhosas. Verdade. Ali, cada um com seu relato, mas todas tendo alguma coisa em comum. Sim, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente se conecta, né? Exatamente. Eu falo como que qualquer relato pode ser uma pessoa de uma área totalmente diferente da nossa, toca, né? Verdade. A gente, e a gente consegue se identificar na hora, né? Com certeza, a gente sempre se identifica com alguma história. Exatamente. Né? Porque todas as mulheres passam mais ou menos pelas mesmas coisas. Até passando os livros ali, eu já fui. A gatinha, a filha, não sei o quê, tudo a gente já tem também. A gente já se identifica na hora, né? É verdade, é verdade. E, Renata, eu queria que você contasse pra gente, então, desde o início. Sim. O que te motivou a entrar no mercado imobiliário? Como que você começou nessa área? Você sempre trabalhou com isso? Você já trabalhou em outras áreas? Conta pra gente desde o começo da sua vida. Sempre trabalhei, entrei com 18 anos, né, em imobiliária, então dali já não saí mais. E lá a gente é de Piratininga, quando eu entrei há 20 e tantos anos atrás, né, 24 anos atrás, estava o primeiro condomínio saindo ali que ninguém nem acreditava. Sim. Porque é uma cidade pequena, verdade. Com um condomínio, né? É verdade. E hoje nós temos ali um leque de condomínios, até resort, da região, né? Sim. Não tem nada parecido. Então, assim, eu acompanhei toda essa trajetória. E de início eu entrei na TH Imobiliária, que foi também quem lançou o primeiro condomínio dentro da cidade, que é o Parque Pontal, que é um dos mais antigos, né? Nunca nem ouvi falar disso. O Parque Pontal ele é dentro, porque a gente ouve muito ali Primavera, isso. Os outros também, que também foi, deve ter aí os seus 20 e tantos anos, tem. E Vale Florido, sim, entre outros. Agora tem muitos novos, né? A gente tem o Ávila ali, o pessoal que chegou com bastante. E temos do outro lado da pista também os Vila de Leon, o Guestier e esses outros. Enfim, quando eu iniciei ali, eu sou nascida e criada em Piratininga. Com 18 anos comecei no ramo imobiliário. Fazia muita locação, trabalhava muito administrativo e foi se passando, mudou proprietário, passou para outra pessoa administrar. Depois tive uma sociedade, ainda chamando TH Imobiliária, nós ficamos acho que uns 7, 9 anos. TH tem algum... TH é dos japoneses que fizeram, a gente foi levando o nome. Ali na cidade era muito conhecido. Tá. Em 2018, essa sociedade dissolveu e aí... Foi Deus, né? Deus falou, vai, continua, vai para outro lugar. Aí aquele toquinho especial de Deus, tipo assim, vai. É verdade. Né? E aí Deus foi falando ali, vai, né? Vai mais para cá, entendeu? Aí a gente acabou parando onde a gente está hoje ali. Aí a gente arrumou um ponto legal, vamos procurar um nome. Aí vai pro Sebrae, né? Ver o nome. O Sebrae. Ali em Piratininga, a gente tem uma rua única de centro. E a gente chama Rua Principal. Sim. Então, a imobiliária ficou Imobiliária Principal pelo nome da rua mesmo. Legal. Vou na Principal, paga a conta, vou na Principal. Aí, pelo Sebrae, falou, coloca uma coisa popular, que ali é acostumado. E foi. Bacana. Isso em 2018 e não imaginava a proporção. Hoje a gente está com 12 corretores, a gente beleza. Tem
colaboradores nossos. E aí, nesse 2001 para cá, muito condomínio chegou. Verdade. Muito loteamento, muitas casas. E Piratininga e Bauru ali sempre Eles estão conectados. coladinho. Para quem não sabe, gente, Piratininga é uma cidade aqui do nosso lado, mas Bem é tipo pertinho. praticamente dentro de Bauru. Um bairro de Bauru. Você caminha assim, ó, dá um passo, você entra em Exatamente. Piratininga, né? Eu moro lá do lado. Então, tudo muito perto, né? Eu moro em Piratininga, mas meu filho estuda em Bauru, venho, então, volto. é muito conectado. Às vezes 3 vezes, assim, é muito pertinho. Sim, Às sim. vezes até mais perto de que algum outro bairro, Verdade, né? verdade. Mas os condomínios ali, o que destaca é tamanho, porque são lotes grandes, para Sim. quem quer, eu quero ter uma casa confortável e ainda ter parte externa, muita natureza. É verdade. Então, a gente tem essa tranquilidade. E Piratininga é um valor, assim, ainda um pouquinho mais em conta do que se comprar Um preço aqui. de condomínio lá é o preço de aberto aqui. Exatamente. Sempre vai ser. É. Assim, não perde em nada, porque Não. essa qualidade de vida... E é perto. Sim, Hoje muito, tem muito. Comendador, tem os outros acessos ali, muito fácil, né? Verdade. Já A gente estão chega- construindo muitos negócios ali, né? Eu até gravei um vídeo de um loteamento que a gente tinha, acho que eu coloquei, não lembro se eu coloquei 8 minutos, uma coisa assim. A mulher falou, não, chega não. Eu falei, chega sim. Eu falei, vamos junto, né? Aí marquei, fiz o caminho para Deu ela. 8 minutos. E é muito tranquilo. Tá vendo? É, bem- quem não bem gosta de pertinho. ficar saindo todo dia, tem bastante comércio ali em Piratininga. Não precisa nem Sim, vir para Bauru. hoje mudou muito. Hoje em Piratininga tem escolas boas, Sim. tem ângulo, tem positivo, supermercado bons que ficam até mais tarde, farmácias. Então, assim, Piratininga mudou muito esse conceito. Hoje dá para fazer muita coisa ali mesmo. E, ao mesmo tempo, não tem tanto trânsito, Verdade. que é o que a gente pega muito aqui em Bauru. Sim, sim. Na pandemia, quando começou o home office, essas coisas, a gente sentiu uma procura bastante. Até eu fiz uma entrevista na TVT, na época, falando sobre o aumento que teve lá. De compra, assim? Porque é casal em home office. Professor em home office, não sei quem em home office. Aí vai para onde? Vou para um lugar mais tranquilo, então não preciso ir pessoalmente lá, né? Sim. E a gente sentiu esse aumento, até de fora, assim, sabe? A gente atende, às vezes, pessoa de São Paulo que quer vir para o interior. Que legal. E acaba encaixando ali pela tranquilidade mesmo da cidade, né? Eu descobri depois de muitos e muitos anos, estou casada com meu esposo faz 31 anos. E eu descobri recentemente que a minha sogra nasceu em Piratininga. Ai, que bacana. Você acha? Ela mora em Jundiaí, ela morou praticamente a vida inteira lá. Então, a gente estava conversando um dia, ela falou, eu nasci em Piratininga. Eu falei, em Piratininga? Olha, eu vim parar aqui, né? Eu vim parar aqui, porque eu também não sou daqui de Bauru, nasci em Jundiaí também. Então, vim parar aqui e vim morar praticamente perto de onde a minha sogra nasceu. Olha que legal. Então, legal. tem um carinho especial pela cidade. Tem. Pode ser que ela volte também. Eu atendo bastante pessoas que falam, fui embora, fez a vida em São Paulo, aposentei e quero voltar. É verdade. Pro interior, Sim, pra tranquilidade. É muito bom, muito bom. Essa questão da natureza mesmo. Então, a gente ali ainda tem muito isso. Conserva-se bastante, sabe? Muitas árvores. Os condomínios que vocês têm ali são todos... Primavera, florido, todos total, no meio da mata. Porque já é formado, Sim, sabe? E não vai tirar isso daí. Não, é muito bonito, muito gostoso. Legal. Quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou ao abrir o seu próprio negócio? Porque então, aí, em 2018, você começou, você mesmo, que deu as caras. Deus falou, vai, você foi. Eu falo isso muito para outros colaboradores, ou até de outros ramos também, porque eu penso, sempre vesti muito a camisa da onde eu tô. Então, se eu tô ali, indiferente se eu tô como sócia, se eu tô como dona, eu sempre vesti muito. Claro. Então, eu sempre fui a Renata da TH ali, porque eu sempre estava dentro, entendeu? Do negócio. E quando eu tive essa oportunidade de ou montar o meu ou ir trabalhar para outras pessoas, o que me segurou ali foi a questão dos filhos, cidade tranquila, escola, filhos pequenos. Sim. Então, isso eu falei, por que eu vou agora para Bauru, sendo que eu posso ficar aqui, né? É verdade. E isso me segurou. Eu até tinha aquela pontinha de vontade de vir experimentar Bauruzão, assim, mas acabo não tendo perna para atender tudo isso. Verdade. Então, como mãe, tudo, acabei ficando em Piratininga mesmo. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é, né? Muitos desafios. Muitos desafios. Como eu acredito assim que a maior parte do empreendedor sabe que empreendedor, vendedor é buscar emprego todo dia. É verdade. A gente a frase clichê, né, que todos usam, mas é uma verdade. Porque hoje eu sei que eu tô ali, amanhã eu já não sei, amanhã a gente já
é a parte do empreendedor. Só que, como Deus prepara tudo, não é o que a gente quer, né? Eu pensei de um jeito e Deus pensou de outro, porque não era o meu intuito, nunca havia pensado assim, vou montar um negócio para mim. Só que parece assim, ele me colocou, ele quis que fosse. Meu marido fala bastante, ele participou disso e me viu ali na dúvida, né? Ele falou, vai você, faz você. Eu? Você fica aquela dúvida, né? Mas sozinha? Sozinha, vai, monta sozinha. Olha só. Então, assim, óbvio, né? Isso também vale muito, aquela pessoa acreditando, porque ele acredita em mim e eu não, né? É verdade. E aí, assim, essa facilidade, eu falei, vou poder continuar aqui, almoçando com meus filhos, ficando. E eu consegui encaixar. Aí pensei, pego uma outra pessoa, contrato alguém e essa pessoa fica comigo. Só que eu, expansiva, conversadeira, acabei abrindo para outros corretores e nisso foi vindo um grupinho comigo, olha, que sabe? legal, então eu falo, hoje a imobiliária principal é esse grupo de pessoas. Nossa, porque, top. Na verdade, são todos vendedores, todos como eu, sim. também, que depende ali de uma venda para fazer o mês e tudo mais. E todo mundo vestiu a camisa junto. Que bom. Se você der uma olhada na página, você vai ver corretor antigo fazendo gravação nova, porque hoje a gente teve que se atualizar. A gente teve que fazer aqueles cursos ali. Como que eu vou fazer no Instagram? Verdade. Como que eu vou, né, me colocar agora? Isso também é uma coisa. Com certeza. Atender. A pessoa quer que faz uma chamada de vídeo da casa. Tem que saber vou fazer uma chamada de vídeo da casa. Só que a gente vai aprendendo junto. Eu falo, a gente não nasceu com o telefone na mão. A geração agora já nasceu. É verdade. Então, até os antigos hoje querem ver por internet para não precisar ir lá, né? Querem ver pelo vídeo. Total. Né? E até a assinatura hoje em cartório, tudo assinatura digital. É muito facilitado, sabe? A gente tem essa segurança nas redes hoje, porque antes a gente tinha medo de tudo. Claro. Medo de passar um documento. Hoje você fala que o cliente ele te manda a documentação toda ali, tá tudo, né? É muito facilitado. É verdade. Muito facilitado. Verdade. E, então a gente vai se adaptando ao mercado, né? Vai se adaptando. Quando eu entrei em 2001, a gente tinha álbum de foto revelado da casa. Nossa! Ele ia lá, revelava as fotos. Tinha, você tem a foto dessa casa? A gente pegava o álbum de foto revelada. Ia fazer a captação, né? Que a gente faz era a listona amarela. Sim. E jornal. Verdade. Era uma briga para corretor pegar jornal, porque para ver o que tinha no jornal. Esse terreno aqui. Não, eu já falei. Eu lembro dessa época. Eu peguei esse tempo, sabe? O telefone era muito... E essa transição a gente participou também, né? Para a imobiliária é total. Hoje, se um cliente não vê o imóvel bem divulgado, uma foto, ele nem vai ver. Não. Vamos lá ver a casa? Você vai me mandar uma foto, um vídeo, alguma coisa? Essa casa aqui. Se não mandar, ele nem vai. Não vai. Ele não vai perder o tempo dele. Hoje é tudo muito Não, porque às vezes a gente via a foto, mas a hora que chegava lá... É total diferente. Um horror, um barranco, um lugar horrível. Não, a parte hoje de passar informação é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Verdade. E levantar a documentação, mesma coisa. Antigamente, até você descobrir como que tá. Hoje em dia, você pega o documento... Num clique. É muito... É dinâmico, assim. A gente participou disso. Até corretores mais antigos para entrar para o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é a venda lá. É verdade. Tem pessoas que não querem falar com você no telefone, não. mas ela vai ficar te respondendo no WhatsApp. Sabe? Você ligar para ela, não vai te atender. Não tem tempo. Mas no WhatsApp ela te responde e assim vai. Então, a gente se atualizou muito. Mas eu acho que a gente caminha observando muito Bauru. Bauru tem... Vocês atuam aqui também, né? Um pouco menos. O forte mesmo. Nosso, lá, os condomínios de lá. A gente até tenta, mas eu falo, a gente não consegue. Bauru também é bem inflado de imobiliários, tem muito corretor. Temos imobiliárias excelentes, boas. A gente acha assim, como fala, a gente olha com admiração, porque é muito bacana, é difícil formar, sabe? Hoje eu vejo com esses olhos também. Quando eu vejo um grupo ali dando certo, só de fazer todo aquele grupo se dar bem, tudo fluir, já é difícil. Com certeza. Então, eu olho com essa admiração, sabe? Eu sigo, eu falo, coisas boas a gente até copia, a gente tem que ver, e eu gosto. É legal. Eu acho que Bauru é bem forte nisso, sabe? Trabalho profissional, vendas, sabe? Tudo com segurança, isso é muito bom. É verdade. Credibilidade, né? Os anos traz a credibilidade, né? Sim. Então, eu vejo aí, pelo que você falou, que o maior desafio para abrir seu negócio foi começar. Exatamente. Né? Foi ter a coragem para começar. Né? Até fala assim, será? Como, né? Eu falei, o máximo que pode acontecer é fechar as portas depois. Mas a gente tem tanto receio, né? E até hoje, assim, eu ainda... já está 2018 para hoje, acho que vai para 7 anos. Eu sinto como se estivesse engateando ainda, como se eu tivesse acabado de abrir, sabe? Tem muita coisa ainda, né? Para aprender. Todo dia, né? A gente aprende mas você sempre trabalhou? Sim, sempre trabalhei com imóveis, mas... Não sei, parece que tá todo dia fazendo. Mas que bom, ainda você não enjoa.
E qual foi, então, a maior realização que essa profissão de corretora de imóveis já te proporcionou? Olha, eu sou muito grata assim a Deus porque Ele me colocou nesse ramo. Nunca tive pretensão e fui ali me apaixonando pelo que eu fazia, Sim. né? E hoje eu olho para os meus filhos, estão todos grandes, e eu passei toda essa fase. Eu falo assim, minhas crianças, Conseguiu criar eles. eu consegui prover para eles, é óbvio, né? Não é uma coisa exorbitante, mas tudo de bom assim, que eu pude proporcionar pelos meus filhos foi pelo meu trabalho. Graças a Deus. Então, eu me sinto muito... Eu falo para Deus, assim, Ele supriu. Verdade. E quando Deus supre, a gente vai. Então, eu sou muito grata à imobiliária, ao meu trabalho, por isso, né? Eu acho que todo ramo, ele tem seus desafios, tem aquele momento que você fala, não aguento mais, não tenho mais pé. Mas se eu parar para pensar nessa trajetória aí, que dá uns 24 anos, poucas vezes eu pensei em não ficar nisso. Que bom. Às vezes pensei em mudar isso, de ir para, ir para uma outra, ou trabalhar para alguém que tem ali um potencial legal. Mas Deus acabou me deixando ali e nada me falta, assim, nisso, entendeu? Então, acho que por isso que, às vezes, já conversei com uma outra pessoa e falou, você não quer mais? Mas mais o quê? Eu estou em Piratininga. Eles estão bem, é uma cidade muito tranquila. Em 2 minutos, eu estou na minha casa. Sim. Eu estou na minha casa no trabalho. Eu almoço com os meus filhos, eu janto com os meus filhos. Não precisa mais que entendeu? Isso. Assim, até poderia ter uma ambição, uma coisa, preciso estourar no norte aí, não sei. Mas eu acho que existem duas formas de sucesso, né? Uma é a vida mesmo tranquila, que você consegue ter ali. Isso. A gente está vendo, mudou muito isso. Eu prefiro a vida tranquila. A hora que eu vejo a pessoa me acelerando ali, eu falo, eu vou para onde? Se eu tô com tudo certo aqui, entendeu? Sim, com certeza, é isso mesmo. E quais qualidades que você considera essenciais para ter sucesso nesse ramo? A responsabilidade, porque mesmo nessas trocas todas, o que eu senti ali que o cliente espera de mim, eu estando aqui, ou eu estando ali, ou eu abrindo aqui, é ser responsável. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de horário, a gente tem muito isso, marcou com o cliente, ter a hora certa, essa responsabilidade é o que traz assim, um vínculo, né? Que é o que a gente faz com o cliente. O meu ramo não é igual um vendedor de joia, um vendedor de sapato. Você vai ali, eu gostei desse. Não, é muito mais sério. Tem pessoas que têm um imóvel pela vida inteira. Sim. Entendeu? Então, a gente sabe que é assim. Entrei nessa casa e vou morar 30 anos nessa casa. É sério. Então, é um trabalho mais minucioso, sabe? Óbvio que existe construtores. Hoje, constrói e vende. Mas não é só esse público. A maioria é o imóvel mesmo que ele vai passar a vida, que entendeu? compra para a família. Exatamente. Né? Então, você tem que passar uma credibilidade para o cliente. Total, uma responsabilidade do que está fazendo. A gente trabalha muito com financiamento bancário. Então, assim, não adianta eu querer que você compre se não vai encaixar para você. Sim. Então, isso... já tem alguns anos que a gente faz, sabe? Consegue, se não consegue, não vamos para um a menos. E eu falo, orientação. É você saber orientar o seu cliente, sabe? E eu gosto muito quando dá certo. E muitas vezes dá. Já aconteceu, como eu estou muitos anos, daquele cliente comprar, financiou, já quitou o financiamento, eu já vendi aquela dele, ele foi para outra. Olha que legal. Entendeu? Eu falo que é esse momento de transição, né? Por isso, os condomínios ali, às vezes a pessoa tem uma casa na cidade. Dá aquele tempinho ali, quitei, vou pro condomínio. Porque daí você já dá outro passo, outro financiamento e você consegue alcançar. Então, a gente consegue fazer bastante essa transição, Fideliza o cliente, exatamente, né? É muito bom. Que legal, que bom. E você já enfrentou preconceitos, né, ou dificuldades por ser uma mulher empreendendo nesse setor imobiliário? Olha, ali nós temos hoje, no nosso time, a gente não pode ficar sem ter... Isso eu acho bem interessante. A gente não pode ficar sem ter a figura masculina. Claro. E eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse diferente. Mas você acha, nós como mulheres, eu vou mostrar uma chácara, uma área rural. Sim. Para um cliente ali, como que eu tenho segurança de entrar com ele? Mesmo. Então, a gente sempre tem que ter. Eu falo os meninos, poder mas ter são uma todos segurança. mais velhos, os meninos. Então, a gente tem que ter. E então, eu tenho lá, a gente tem um corretor mais antigo, nós temos acho que 3, 4 corretores, e a gente precisa deles. Precisa. Então, isso me coloca aquela pulguinha, assim, por que eu tenho que precisar ainda? É o mundo, mas nós né? temos. A gente tem muita cautela, falo não sair sozinha, levar outro junto. Por mais que seja uma cidade pequena, mas a gente não conhece. Sim. Então, essa questão de mulher...
Às vezes até quando tem algum cliente mais exaltado, quando tem um homem, a gente fala que não é a mesma coisa. É verdade. Não é a mesma coisa, já tive, sabe? Fala mais baixo, fala tranquilo comigo. A gente sempre tem. Se tem um homem, não fala daquele jeito. Infelizmente. Então, você vê, às vezes, um pouquinho de preconceito, então, por ser mulher, né? Muito. Eu gosto muito de fazer as coisas sozinhas. Que nem se eu for atender um casal, eu gosto de sozinha porque eu quero dar atenção para você. Sim. E eu falo ainda para as minhas, eu adoro sair e vou, porque daí eu sou eu quando eu estou lá, sabe? Eu não fico preocupada quem está me observando, nada. Mas dá um receio. A gente acaba sempre levando alguém, ou alguém está no carro me esperando. É melhor. A gente fica assim. Principalmente nos dias de hoje. Então, exatamente. Eu acho que por ser mulher e não tem outra opção. Verdade. Eu vejo que melhorou muito. A gente tem mais, assim, as pessoas têm um respeito pelas mulheres diferente. Hoje em dia, a gente sabe como pontuar isso. Mas há uma insegurança tremenda ainda. Né? Eu quero chegar lá, nesse tempo que vai mudar, entendeu? Tem que mudar a mentalidade, né? Exatamente. Mas eu acredito que sempre vão ter os maus. Eles sempre vão existir. Então, a gente nunca vai poder confiar plenamente. Mas é uma luta que eles já perderam. Como você falou, vou para uma chácara sozinha. Exatamente. Então, já teve... vou visitar uma empresa que vai fazer a locação de um barracão. Você chega lá, barracão forrado de homem. Você anda em cima, assim, eu olhava para baixo e falei, meu Deus, estou me sentindo um ET aqui dentro. Porque era uma empresa só de homens, sabe? Assim, é muito constrangedor. Assim, você fica bem... E assim, fica por sem que eu graça. não posso fazer esse serviço? Por que eu não posso alugar esse barracão? Ainda esse pontinho aí, sabe? Sim. E o que você acha que diferencia a sua imobiliária, você como, né, a chefe aí, né? Vamos pôr assim, né? Eu falo que eu sou só mais uma ali junto com eles. Mas o que você acha que diferencia vocês? Então, vamos fazer assim, vocês. Sim, o geral, no mercado, né? Os clientes, eles confiam no trabalho de vocês, mas por quê? Qual que é o diferencial assim, que vocês oferecem? Eu acho que o diferencial é conhecer mesmo o cliente. É difícil fazer uma venda para uma pessoa que eu não conheci. Tipo assim, não peguei um pouco dela e ela pegou um pouco de mim, sabe? Acaba tendo uma amizade. Exatamente. A gente sabe, obviamente, tem cliente que é bem mais sério, tem cliente que acaba te envolvendo em tudo ali, você acaba indo no processo. Mas eu acho que não sei qual que é a palavra, assim, vínculo mais humanizado, assim. Entendo. Isso acontece mais. Nossa, que legal. Quando eu consigo me identificar com quem eu estou atendendo, o negócio flui. Aí flui, aí vai. Não sei, eu acho que tem as pessoas certas. Por isso que eu falo, assim, o mercado está aberto para todos. Então, às vezes, assim, eu não fiz essa venda, eu perdi. Mas, às vezes, era o momento daquele outro corretor também. Entendo. E eu penso muito por esse lado, sabe? Falar, essa não era minha. Se não deu... A venda minha é a minha, é a que vem certa para mim, sabe? Mas eu acho que hoje é muito robotizado as coisas. E os clientes também, eles mandam assim, quanto? Só isso, não fala nem oi. Tal, não sei o quê. Aí eu quero falar com o cliente, como você chama? Me chamo João. João, deixa eu entender o que você está buscando. Me explica, né, que eu posso abrir outras oportunidades para você. Sim. E a gente sabe, tem cliente que é seco. Não, quero só isso. Só isso. A gente sabe, o WhatsApp. Tem cliente chato. Época de WhatsApp, entendeu? Ele não quer me falar. Eu imagino que tem cliente bem chato. Ele quer comprar um imóvel, exemplo pronto. de 500 mil, mas ele não quer me falar que ele quer comprar de 500 mil. Ele quer especular todos os assuntos. Então, assim, quando você é real, as coisas acontecem melhor. Eu sou real com você, estou sendo real. Eu preciso de um imóvel até 300 mil. Eu estou te falando minhas necessidades. Eu tenho aqui uma troca, eu tenho um terreno que eu posso colocar. Quando essa pessoa ela joga todas as cartas e a gente consegue também ter essa empatia de entender, ele pode até aqui. Ele trabalha com isso, ele precisa disso. Nessa hora a venda acontece. E acho que essa parte mais humana mesmo da gente. É muito robô hoje em dia, muito vai e volta só a mensagem, entendeu? Quando eu consigo ir um pouquinho mais com o cliente, é onde o negócio acontece, sabe? Então, vocês, todos lá da sua equipe, então eles são treinados para isso? Eu falo a mesma coisa para todos. Isso, apesar que eu tenho esse meu jeito de achar que se identificou e deu certo, o negócio vai, sabe? Tem coisa que não é para ser nosso e não tem jeito. Mas a maioria é isso. Eu falo, gente, tenta entender o que ele está buscando. O gosto dele. Porque não é simples. Não vai ser em um dia, conversando com você, que eu vou te vender uma casa. Verdade. Não vai ser. Nós vamos conversar hoje. Às vezes fica meses ali, né? Nossa, já cheguei 1 ano. Sério?
tranquila. Nossa. Os corretores sabem o que eu estou falando. Caramba. Porque às vezes a pessoa está estabilizada onde ela está, mas ela está buscando outra. Fica pensando. Ela não tem pressa. Eu estou estabilizada, eu estou aqui, estou dormindo, estou acordando, estou comendo. Sim. Mas eu vou comprar. E nisso ela vai no tempo dela. E você continua. Passa 3 meses, você viu uma casa, você lembrou dela. Ó, lembrei de você essa casa. Olha tem aí. o perfil que você queria, tem a vista que você queria. Então, é longo. Até que chega uma hora que acontece. Já tive venda de 1 ano, mas saiu. Uau. Já tive. Pensou, então, paciência, como você falou, né? Tem exatamente. que ter paciência. Tem muita parte boa, sabe? Que até você leu o texto aí que eu coloquei. Eu já vendi, assim, o primeiro imóvel para uma cliente que tinha 70 anos. Ai, que gracinha. Então, assim, você vê a alegria da mulher pegando Nossa. a chave. Ela falou assim, eu nunca tive uma casa, essa casa lindo, é minha. Né? É muito, nossa, eu falei assim, não teve orquídea, não teve presentinho que valeu o que ela falou, entendeu? Sim, com certeza. Eu falei, gente, é tão lindo de ver. Hoje em dia a gente vê compra, vende, passa matrícula. Foi a primeira matrícula dela, registrado uma casa no nome dela. Realização de um sonho. É lindo, eu né? vejo ela ainda hoje, de vez em quando ela dá tchauzinho pra mim, assim, eu fico toda feliz por ela. Então, assim, tem essa parte que emociona mesmo, porque isso aí não fala nada sobre comissão, sobre nada, é sobre a realização dela, sabe? É verdade. Verdade. É muito bonito, assim, eu gosto. É a parte da profissão que eu mais gosto. Ver o sorriso das pessoas. Ou quando sonha, eu sonho com essa casinha aqui, essa casinha tão... Porque tem muita coisa linda hoje, olha, você vê os condomínios hoje, é a coisa mais linda. Verdade. E aí dá certo aquilo lá, que é o que a pessoa realmente... E eu falo a palavra sonho... Ficou até assim, de tanto sonho, né? Mas não é uma realização. Verdade. Não tem como comparar, porque segurança. O imóvel é a segurança, né? É onde você cria sua família. Onde, minha família é de 2, não tem problema, é a sua família. Né? Eu quero, é aquilo ali, é seu. Então, assim, é importante, é muito verdade, gostoso. Muito gostoso isso. Então, o que é mais gratificante na sua profissão? O que você pode, assim, falar que é o mais gratificante de tudo? Conhecer pessoas. Gente, fica aberto um leque muito grande de pessoas, assim. Eu falo, gente... Acaba se tornando amigos às vezes, né? Exatamente. Você acaba fazendo, assim, muita amizade. E essa parte da realização mesmo. Se é um casalzinho novo, você vê aquela... Ali a gente viu formar muito casal, assim, e isso é muito gostoso, que legal, sabe? Que legal. Então, essa realização do outro faz a gente vibrar, assim. Que bom, que bom. E quais são os seus planos aí, sonhos para o futuro? Vamos falar pessoais e depois você fala da sua empresa. Tá, eu sou difícil com isso. É? Eu vivo muito hoje. Eu acho assim, eu não tenho essa muito lá na frente, sabe? Eu vou indo, acho que essa profissão mesmo me deixou, eu vou indo dia a dia. Um dia de cada vez. Exatamente, mas já tive mais, viu? Já sonhei mais. É que a gente vai ficando mais pé no chão, né? Exatamente. Em outros tempos, assim, eu queria até vir para Bauru, como eu falo, acho que você viu, tem uma pontinha, já falei umas 3 vezes. Tem aquela pontinha, deixa eu conhecer esse outro mercado, às vezes, quando os filhos estiverem agora crescidos, quem já sabe, tomar né? um rumo, né? Então, sempre tem essa pontinha, sabe, de conhecer, mas o nosso futuro a Deus pertence, eu sou muito ligada ao que Deus quer, sabe? Amém, que bom. A gente tem... faz os planos, mas é ele quem decide. Então, parece que quando vai passando os anos, você já sabe mais disso, sabe? Tipo assim, o que vai ser o ano que vem? Ele que sabe. A gente sonha, né? Sonha e entrega pra ele. Eu tenho um filho de 17 anos que tá aquela ansiedade de viver, sabe? Mãe, eu quero fazer. Mãe, eu quero ir pra fora do Brasil, eu quero... Perguntou para Deus, vamos ver qual que é, né? É verdade. Deus vai te falar. Falei, espera o tempo dele. Se for para você ir, você vai. É verdade. Então, assim, não vai ser a mãe, não vai ser você. Vai ser Deus quem vai falar. Você pode ir, Ele entendeu? prepara tudo. Então, vamos com calma. E eu penso muito isso, assim, na minha vida pessoal. E no trabalho, mesma coisa. Como vai ser semana que vem? Não sei. Mas Deus coloca pessoas, coloca planos. Esse ano que passou, eu não tinha... perspectiva, assim, tava indo. Apareceu 2 ou 3, né, loteamentos cheio de trabalho pra gente fazer, 100 e poucos lotes pra gente vender. Eu achei que ia passar aquele ano calminho lá, nós trabalhamos, Trabalhamos um monte, colocou o chicotinho, estralou lá e saiu trabalhando um monte. Então, assim, não era nem meu plano, mas eram os planos de Deus e a cidade tá em expansão. Crescendo. Exatamente. Então, assim, o meu ramo acompanha. E às vezes não era nem o que eu queria, mas é o que tinha para mim e foi muito bom. Verdade. Então, na verdade, não são sonhos, porque sonhos, acredito, assim, pelo pouquinho que a gente conversou aqui, que você já realizou quase todos os seus sonhos. Mas então,
planos para o futuro seria o quê? Expandir mais a imobiliária? Exatamente. É que os sonhos hoje em ela dia crescer. tem muita questão do material. Sim. E meu sonho era minha família. Eu falo assim, então, por isso que eu tô falando, você uma já prima, realizou. aquela que te conhece desde a infância, Sim, quando sim. essa minha prima, ela não tem filhos, não tem nada. Ela tem a mesma idade que eu. Ela fala assim, prima, eu tinha certeza que você ia ter família e filhos, assim, sabe? Desde eu tive criança, um casal. já sabia. Ela fala assim, era sua cara. Porque eu falo, você não vai? Eu não quero. Daí ela olha pra mim, então assim, é o sonho. Então, Sim. assim, às vezes meu sonho já era esse, ter a família, filhos, Verdade. e é muito... A gente se sente muito realizado através dos filhos da gente. Com Então, assim, o maior sonho é ver meus filhos felizes, sim, sim. a gente ter saúde, ver sendo pessoas do bem, acreditando no que é bom, né? Porque é o que a gente falou, o mundo hoje é isso que a gente já sabe. Sim. Tenso. Então, o que eu quero deles, o que eu quero ver eles seguindo o caminho do bem, seguindo o que é bom. Acho que hoje muda, né? Muita coisa. Não que eu não tenha interesse ou, né, outras coisas, mas a prioridade hoje é isso. É verdade. E o que você diria hoje para as mulheres, né? Porque nós estamos fazendo esse podcast para as mulheres, principalmente. O que você diria para as mulheres que têm vontade de começar nesse ramo? Que fala assim, eu gosto muito de vender casas, eu gosto desse ramo imobiliário, e ela não sabe por onde começar. Que conselho que você daria? Sim, eu já formei bastante corretores lá, mas eu sou muito motivadora das mulheres, principalmente. A gente tem que acreditar que a gente dá conta. Ainda está pequeno, 5 anos, dá. Sabe, tem a escolinha, você vai no momento que ele tiver, o momento que ele não tiver, você não vai. Eu motivo bastante mulheres a isso. Nós, mulheres, nos cobramos demais. Então, a gente tem que aprender a dar aquela desligada nessa cobrança nossa mesmo. Não tem ninguém cobrando a gente mesmo está se cobrando o tempo todo, né? Então, a gente tem que acreditar. Nós, mulheres, temos uma força que a gente não sabe de onde vem, mas a gente domina. Eu estava passando agora a televisão, eu só vi repórter mulher. Tava uma sentada aqui, outra falando lá, outra lá, não sei onde. Então, assim, nós mulheres já é nítido que deu uma boa dominada. Não que eu acho que tenha que ser superior a nada, mas a gente também pode. Então, eu acho que tem que acreditar, tem que ir. Hoje em dia, existe muito curso, muita coisa que te credencia para isso, e tem que fazer. Eu não sei se vai dar certo, tenta, vamos começar ali, sabe? E tem muitas portas abertas também, eu falo... Às vezes a gente não enxerga quando você está em certa situação, sabe? Mas você tem que se colocar lá. Vou me colocar e Deus me usa e eu vou. E a gente conseguir dessa maneira. Mas eu acho que é determinação, a gente já tem muito isso, é acreditar. Sim. Que é o que eu tive que fazer lá atrás. Acreditar que daria certo. Dei um voto de confiança e Deus fez o resto. Aí, tá vendo? É verdade. E hoje, para trabalhar numa imobiliária, precisa fazer o Cresce. O Cresce. Isso. E é muito caro para tirar esse Cresce? Às vezes tem até, de vez em quando eu falo, aguarda a promoção, porque eles fazem. Eles fazem. Então, às vezes tem um preço lá, e tal época tá lá com 30% de desconto. Fala, a hora que tiver promoção, eu te aviso. Que legal. Mas até aqui a delegacia do Cresce, tudo, o curso aqui que chama Roberta também, a moça que eu indico. Que legal. Eu sempre passo para ela e falo, é de Piratininga, a Renata que indicou, já formamos bastante gente. Mas eu acho que é um ramo, a corretora de imóveis. Então, uma mulher corretora de imóveis, ela consegue conciliar outras coisas junto. Sim. Ali na imobiliária eu tenho professora, que é corretora de imóveis. Ali já passou de tudo. Já tive psicóloga, pedagoga, tem pedagoga, tem policial, tem aposentado. Então, assim, consegue... porque você faz o seu trabalho tudo, mas você consegue ter uma flexibilidade de horário. Você consegue fazer divulgação hoje em dia, é o que a gente acabou de falar. Você consegue divulgar, agenda um horário que você consegue atender. Então, é bem facilitado, assim. E caso haja uma venda boa, é compensatório, sabe? Valeu a pena você ter colocado a cara ali, ter feito. Às vezes eu falo, a gente tem que estar muito na mídia, tem que ir colocando... Dá uma incomodada. Você fala assim, por quê? Que se eu não fizer dessa maneira, eu não consigo vender. Mas, às vezes, é necessário e compensa. Compensa. Entendeu? Quem é visto é lembrado, exatamente, né? A gente tem que estar. Eu fico motivando. Eu tenho vergonha. Não, vamos fazer, vamos responder, vamos estar lá. Tem que ser cara de pau hoje em dia. Um passo tem que dar, não tem jeito. Então, acho que é sempre assim, você tem que estar disposta
Se você não e tiver... esse curso, ele é rápido, ele é demorado? Uns 6 meses. Uns 6 meses. O meu é velho. Acho que hoje em dia tem ali as provas que você assiste no virtual. Dá para fazer online? Aqui você vem fazer presencial as provas, né? Mas não é nada impossível. Legal. É um curso técnico, né? Então, acredito que ele... Hoje em dia eu vejo bastante gente formada. Só que é aquela coisa do vendedor. Você tem, às vezes... Você está ali, você é credenciado para isso, mas ainda te falta o feeling de vendedor. Sim. Então, é isso que a gente tem que buscar muito. Que aí é no dia a dia que vai aprender, né? Essa troca também, que é o que a gente está tendo aqui. Sim. Um conhecer o outro. Isso, nesse ramo, ajuda muito. Eu acho que uma indicação vale mais do que uma pessoa que clicou ali na página. Você acaba ficando mais vinculado naquilo. É verdade. Mas é determinação, é responsabilidade. Né? Eu agendei com o cliente, eu tenho que estar certo do que eu estou fazendo, eu tenho que ter a chave para abrir a casa, eu preciso mostrar. Então, não são responsabilidades. Aqui, a gente tem o cliente, nós, e tem ali o dono do imóvel. Então, nós temos que trabalhar para as duas partes, entendeu? Sim. Então, a gente acaba ficando nesse meio ali, isso que você tem que fazer bem feito. Bacana, muito bom. Porque as mulheres que estão nos assistindo, muitas delas estão procurando uma profissão, né? Exatamente. E hoje em dia, com essa... busca de ter uma profissão que você possa conciliar a maternidade junto, conciliar os seus horários, tem sido muito procurada. Né? Eu acho. E essa questão de vendas não é fácil, por se tratar, igual eu falei, são imóveis caros, são uma coisa mais demorada. Só que vale a pena. Vale a pena, sim. Acho que hoje o mercado está bem legal de mulheres. Antigamente, a profissão de corretor de imóveis era para pessoa mais velha. Homens, eu cheguei a trabalhar. Quando eu entrei com 18 anos, tinha uns senhores que trabalhavam comigo, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê 20 e poucos anos ali, todo mundo trabalhando com isso. Né? Ou, assim, uma profissão à parte. E não. Eu mesmo vivo só disso, entendeu? A vida inteira. E tem gente que concilia. Eu faço outra coisa e sou corretor de imóveis. Mas dá certo. É determinação e fazer acontecer ali mesmo. Que bacana. Agora a gente vai fazer um bate-volta. Vamos lá. Eu sempre pego de surpresa as minhas convidadas com esse bate-volta. E você tem que tentar responder aí com palavras curtas, tá? Na verdade, frases curtas. Vamos lá. Essa é fácil, ó. Comprar ou alugar? Comprar. É melhor, né? Como fala, se programar para isso. Programar para isso. Atendimento ou negociação? O que é mais fácil? Eu já gosto da negociação. Negociação. Vendo? Sua cidade favorita para investir? Piratininga. Óbvio, a cidade dos condomínios. Um livro que te inspira? Nossa, A Cabana. A Cabana, nossa, esse é top. Um lema que você leva para sua vida? Acho que viver o hoje. Né? Viver o dia de hoje. É o mais importante. Verdade. Mais do que o ontem e mais do que o amanhã. O hoje é o mais importante. É verdade. Por isso que ele se chama presente. Exatamente. Exatamente. O maior aprendizado na sua carreira? Meu Deus, que difícil. Tá vendo? Maior aprendizado. Eu imagino que são muitos, mas pensa em um aprendizado maior que você teve. Eu poderia falar já fui guardando tudo que você falou. Eu acho que foi o momento ali, a decisão mesmo. 2018 para cá, foi... você aprende muito quando você decide algo, né? Sim. Então, eu decidi, eu tive que ir. É verdade. Então, foi você confiar em você mesmo. Exatamente. Isso aí. Um imóvel pronto ou um na planta? O que é melhor? Eu sou do pronto, mas falam não, né? Eu vejo, né, que quem constrói consegue ter um lucro melhor. Tem um lucrinho melhor. Com certeza. Então, às vezes, comprar na planta... Mas eu sou do pronto, porque eu não sei se eu teria essa paciência e você tem que acompanhar. Mas para investimento, talvez um na planta, né? Investimento na planta, com certeza. Aí você pega uns descontinhos. Sua maior conquista profissional, qual foi? Nossa... Eu acho que foi montar a minha própria imobiliária. Sim, é verdade. Nossa, essa aí foi a top. Essa que está engatinhando aí. Essa foi a top dos tops. Mais uma vez, um sonho ainda não realizado. Meu Deus. Tô ruim pode de sonho. Ser uma viagem, pode ser, sabe, algo assim. Não, eu tenho muitos, assim, sonhos, mas
não essa ânsia, assim, do viver, sabe? Acho que o meu sonho realizado vai ser ver meus filhos formados. Olha aí, ó. Que sonho mais lindo que esse. Exatamente. Top. E agora, para a gente finalizar, uma dica para quem quer empreender. Uma dica para quem quer empreender. Vambora. A dica é decisão, é ir, sabe? Eu tenho lidado com pessoas, assim, que não vai. Que tem medo. Exato. Não sei qual é a trava. Eu falo, é fazer, é ir, é tentar. Eu tenho receio. E assim, pessoas até mais velhas, sabe? Não, vamos embora, vamos conversar, não tenha medo, não tenha esse receio de eu não consigo. Você consegue. Sim. Então, assim, acho que, óbvio, nada é fácil, gente. Por trás de todo empreendedor ali, existe muitas lágrimas e tudo mais. Mas a vontade, tem que dar certo, vai dar certo, eu vou acreditar que vai dar certo, é o que faz tudo acontecer. Só que decisão, é ir. Então, assim, eu sinto que as pessoas não vão muito, elas param muito falei sobre isso ontem, param muito no meio do caminho. Sim. Falei, então são muitas pessoas que começam muito bem, mas que não seguem. Então, essa, sabe, constância, né, é o que faz acontecer. Não adianta, eu comecei hoje, mas vou ficar 2 semanas fazendo dessa maneira. Não vai. Você precisa passar o ano ali, você precisa ter aquela bagagem de tudo aquilo para depois você sentir, sabe? E as pessoas querem imediatismo. Deu 1 mês que eu tô aqui, não tá acontecendo nada. Não vai acontecer, entendeu? Você precisa ter uma constância. Então, essa determinação, essa decisão e a constância é o que eu acredito que é o que faz acontecer. Legal. E para quem quer empreender no sentido para investir? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um dinheiro e eu quero empreender. O que é melhor hoje empreender? Num terreno, numa casa, um terreno e construir e vender a casa? Eu sou ainda que seria? da questão da casa, porque uma casa, eu compro um terreno. Eu vou ter despesa com limpeza dele, com o IPTU dele, se for dentro do condomínio, com o condomínio dele. Sim. Eu compro uma casa, eu alugo ela, não tenho despesa. Ela está alugada, esse inquilino está pagando o IPTU, o condomínio, e eu tenho uma renda. Verdade. Um rendimento. O valor do aluguel hoje ele está muito inflado. Tá mesmo. Muito inflado. Tá mesmo. Até que eu observo Bauru, os apartamentos pequenos, um valor exorbitante. Não só falando de Piratininga, pode ver. Sim. Eu entro, sabe? Eu sou muito curiosa para olhar coisas. Então, assim, já compensou. Se eu comprei esse apartamento na planta, com certeza o que eu pago ali de parcela dele, eu já tenho o dobro no aluguel, entendeu? Verdade. Então, eu ainda sou muito mais nesse sentido. Agora, se eu quero para mim, construir para mim, o terreno, óbvio, se eu tiver um caixa maior, comprar mais lotes e já construir, mas um imóvel locado, ele tem um rendimento, melhor. Bem melhor. Legal. E hoje em dia, o pessoal está comprando mais para viver ou para investir? Tem os investidores. Tem os investidores também. É o que gosta de pagar bem. Pagar bem barato. É verdade. Mas eu acho que tem bastante investidor também. Tem imóvel para todo bolso, Para todo bolso. É o que eu falei, os financiamentos hoje funcionam muito, porque o preço de um financiamento é o preço de um aluguel. Sim, a gente já sabe disso. Verdade. Então, por isso, a preparação para o financiamento, para você pagar o que é seu ali. Que legal. A gente aprendeu bastante hoje aqui com você. Ai, que bom. Seria legal se a gente pudesse mostrar aí os seus imóveis, né? Mas nós vamos deixar o seu Instagram aqui para o pessoal que está nos assistindo, para as mulheres acompanharem lá seu trabalho, né? Nós acompanhamos o seu trabalho, por isso que a gente quis trazer você aqui. E foi muito legal essa conversa. Eu gosto muito dessa área. Nossa, eu gosto demais. Sempre a minha mãe fala para mim que eu devia ter sido corretora, porque eu gosto muito de vender, né? Ela fala que eu vendo até o Cristo Redentor, que não pode vender, eu vendo. Então, eu gosto muito de vender. Mas é aquilo que nós falamos aqui. Deus ele vai dirigindo a gente para as áreas das nossas vidas, né? Cada um no seu lugar. Mas quem sabe um dia, né? Portas abertas, viu? Já está convidada. Aí, ó. Já está convidada. Nunca é tarde, né? Mas muito legal te conhecer, muito bom nossa conversa. Espero que esse bate-papo aqui impulsione outras mulheres, né? Já impulsionou, já te indiquei uma logo na chegada. Verdade. Já vamos receber uma convidada aqui. A gente vai conversando e acaba passando o que a gente está fazendo e outras certeza. pessoas vão se inspirando, É verdade.
Quero inspirar mulheres para que venham aqui contar suas histórias, mas também inspirar as mulheres para que elas alavanquem na vida. Exatamente. Né? Para que elas corram atrás de seus sonhos, para que elas corram atrás de uma profissão nova, de recomeçar ou de começar. Né? O que não dá é ficar parada reclamando da vida. Exatamente. Né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que ter força, determinação, coragem. Essa persistência aí que você falou, como fala, tá sempre tentando, não desistir, constância. Né? Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Foi muito bom. Mas eu acredito muito que nós, não é que é um exemplo, mas essa inspiração, às vezes a pessoa está ali, eu entrei, né, para assistir outras pessoas e falei dessa identificação. Sim. Então, assim, você acredite, já inspira. Então, essa parte de deixar as mulheres falarem, a gente gosta de se expressar, gosta de mostrar igualdade. É verdade. E há, né, essa igualdade entre nós, não tem jeito. Com certeza. A gente sempre vai ter algo que conecta uma a outra. Exatamente. Pode ser ramos totalmente diferentes, mas é tudo uma coisa só ali. O propósito é o mesmo, a busca é o mesmo, os sofrimentos são os mesmos. Nossa, principalmente... só mulheres sabem. Mas valeu a pena. Que bom, Renata. Olha, foi um prazer conhecer você. Muito obrigada mais uma vez. Igualmente. Me senti lisonjeada por tê-la aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente sua vida, Amém, seu trabalho, seu empreendimento. Manda um beijo lá para sua equipe. Se eles nos assistirem, acho que eles vão assistir, já vou né? mandar. Então, um beijo pro pessoal da Imobiliária vocês. Principal, Piratininga, cidade que eu amo muito, onde eu dedico o meu trabalho. E somente gratidão a Deus por tudo isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberta. Obrigada a você. Que Deus abençoe você. Então, e eu também estou mandando aqui um beijão para todo mundo lá da sua imobiliária, tá bom? Obrigada. Então tá bom, gente. Esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse bate-papo, desse podcast, manda aí para suas amigas, compartilha esse podcast, tá bom? Porque a gente sempre aprende algo, né? No ramo que for, a carreira que for, a história que for, a gente sempre aprende algo, sempre temos uma lição para aprender dessas entrevistas. Nossa, eu aprendo aqui demais e espero que vocês também estejam aprendendo, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!